Bem na sua mão, a caixa começa a abrir, liberando uma esfera de energia. A notificação, novamente, afirma que a força vital da aliança floresta foi recebida. 2 peças ver todos. Wa em junho, Yuki. Olhe para as joias que caíram da caixa. As botas de Jai-Hai caíram da caixa. A notificação diz que, no geral, eles receberam botas decentes e de classe de um par. O homem e Guilian perdeu um chifre e uma coxa de frango. E a rainha Haiwan deixou cair elixires. O aviso afirma que ela recebeu outros itens. Jackie tira uma joia da caixa, olhando para o lado em decepção. E pensa que isso era esperado, porque apenas itens de classificação e consumíveis fracos desistem. De repente, das mãos da menina, a caixa começa a subir, liberando uma esfera solar. A notificação transmite parabéns, informando que alguém agarrou uma chance. Em 100.000, todos olham para você, logo segurando a caixa com a esfera voadora. A esfera começa a emergir em algum tipo de objeto. A garota chama o Doc, chamando-o de tio, para o qual o Akia e o personagem principal. Olhe para ela com choque nos olhos. Uma garota com um rosto animado segura uma fruta dourada na frente dela. O aviso afirma que este é o fruto de um SSS. Besta antiga classificada. Todos ficam ao redor da garota segurando a fruta, espantado com seu objeto. Jun-Yuki comenta para a garota que ela tem uma grande coisa, olhando para a fruta em choque, junto com a boca aberta do Akia. O cara, em seus pensamentos, fala sobre o item, fruto de uma antiga besta de classificação SS, dizendo que mesmo entre os itens que caem, uma vez a cada 100.000, este aparece com menos frequência. Continuando um monólogo em seus pensamentos, ele diz que é incrível que ela tenha recebido tal item, perguntando o quão sortuda sua encarnação é. Observando que para Shin-Yusuke e sua domesticação, este é o melhor, olhando Item. diretamente para a garota com a fruta. A fruta está nas mãos da menina. Jackie começa a dizer à garota que, se ela alimentar esta fruta para um animal que não pode ser domesticado, ela terá sucesso facilmente. E o tio transmite seus parabéns, mas a avisa que seria melhor guardá-lo para o direito. Ocasião em que o cara pensa consigo mesmo que, se ela usar a fruta no monstro, a capacidade de alcançar a classificação 1 e acima deste Shinguzon será capaz de se tornar mais forte do que o de 41. Regressão: o herói se apoia de joelhos, olhando para a garota que quer perguntar algo a ele. A garota, com um olhar tímido para o cara, pergunta se esta fruta só pode ser usada em monstros, ao qual ela recebeu seu rosto surpreso. Ele diz a ela que provavelmente é possível, perguntando o que ela queria. A garota, olhando para Guilian, timidamente diz que não é nada, segurando o sapato nas mãos. Haioi pergunta por que eles realmente precisam disso.
e é realmente para levantar o clima. Ao qual Dióquio responde que claro que não. E deixe cada um dar a ele os consumíveis perdidos. A notificação afirma que 4 megafones foram recebidos para o canal de cúpula, para o canal geral. E para o territorial, Colégio João e Rai. Olhe para os megafones na frente deles. Doc pega um deles, vermelho. June diz que agora ele entende o que o cara queria. Mas algumas palavras não o atrairão. Um sorriso branco como a neve apareceu no rosto do cara. O herói olha para o lado, segurando um megafone, e diz que você só precisa encontrar as palavras certas. Na entrada do prédio, há uma estátua de Buda iluminada. Um cara sentado no corredor de um prédio com a mesma estátua. Atrás dele está treinando sua magia. O loiro fechando os olhos. Está praticando diligentemente para jogar fora sua energia. De repente seus olhos se abriram em um olhar hostil. Diakia diz em seus pensamentos que o legado do estigma do Nirvana gasta uma quantidade significativa de probabilidade quando usado. E ele não pode usar o legado até que ele assine a probabilidade de sua constelação patrocinadora, oferecendo lendas acumuladas através de reencarnações. O cara loiro por dentro começou a acender com uma liberação ainda maior de sua energia. A notificação afirma que o personagem recebeu uma nova habilidade. O cara de cabelos claros levantou a cabeça para cima em iluminação. De repente, a mão do personagem de repente caiu no chão. Um cara justo com cabelo comprido, encostando a mão no chão. Pensa que ele foi longe demais e dado muitas lendas. E é claro que ele não lamenta perder parte de seu passado. Nirvana tenta se levantar, segurando a cabeça dela com a mão. E diz a si mesma, em seus pensamentos, não depender do passado e não reclamar do futuro. Porque o passado há muito se perdeu e o futuro ainda não foi encontrado. Ele escova o cabelo da frente para trás com a mão. Nirvana Mobius olha para frente com a mão no pescoço. Seu olhar se moveu para a porta. A sombra do cara caiu nos degraus, vendo as garotas na frente dele. Ele pergunta se eles estão cansados de esperar. Mãe de Diakia senta na mesma mesa com outra garota. Ele olha para eles com uma mão na cintura, perguntando se eles vão repetir hoje também. A mulher olha para o cara severamente. Você sanga senta com um abatido. Olhar morto com a marca de submissão de Mobius. Na testa, a mulher pergunta ao Nirvana quando ele vai remover sua habilidade dessa garota, para o qual correndo até a mesa. Ele diz que não pode removê-lo. E ela terá que fazer isso sozinha, com as mãos na mesa. Nirvana olha para o tremor que você cantou e percebe o quão estúpido é. A cabeça da menina balança de um lado para o outro. O cara diz que existem tantas aspirações e resistências.
Mas tudo o que ela tinha que fazer era dizer que de agora em diante ela vai viver no presente. A mulher olhou para o Nirvana com severidade, abaixando o olhar, dizendo que aqueles que têm um curto prazo olhe para o passado de forma diferente, imediatamente. Nirvana olhando para ela contra o pano de fundo de Yuzanga. Responde que a natureza fugaz da vida deve levar para apreciar seu presente. Criaturas ignorantes que receberam a bênção da morte, mas ainda não valoriza a vida. Sentado na cadeira, você cantou. Nosso corpo está tremendo completamente. O cara diz que você não deve avaliar o presente de outra pessoa por seus próprios padrões. E ela está absorvida em seu presente, em medida suficiente. A mulher sentada em frente ao Nirvana sugere que é sim ele quem, devido às suas reencarnações, não percebe toda a sua essência. Os olhares do cara e da mulher são direcionados. O cara pega a cadeira com a mão, empurrando-o para longe, dizendo à mulher para não esquecer que ela é apenas inteira, porque a história dela tem valor. Sentado ao lado de uma mulher com as duas mãos cruzadas e seu queixo descansando sobre eles. Ele olhou para ela astutamente e continuou a dizer que hoje ele gostaria de saber algo. A mulher pergunta: o que exatamente? Sentados juntos na mesma mesa. Nirvana diz que ela quer saber sobre a encarnação de Kindok. E fechando os olhos, a mãe boi diz que não sabe de nada. Para o qual, sorrindo em resposta e também fechando os olhos, pergunta a ela que ela pode fingir, mas não vai funcionar. E ele já sabe que Jack é filho dela. E o neutro rei, John Ya, já tinha contado tudo a ele. A mulher fecha os olhos com raiva, lembrando a imagem do rei. Surhan revela que ela e Diok separados quando ele era criança. E ela não tem ideia de como era a vida dele, criando padrões de energia acima de si mesmo. E sentado com um rosto astuto, Nirvana se dirige à mulher, que ele mesmo verificará quando olhar para dentro. Uma mão começa a emergir do padrão por trás do Nirvana, com o olho na palma da mão. A mão segura a cabeça da mulher caída. Nirvana ordena que ela abra suas memórias, ou a mulher ao lado dela vai morrer. Falando sobre a mulher percebe que a ameaça infantil, ao qual o cara responde que funcionou, e é isso que significa ser humano. Uma mão enorme toca a cabeça da mulher. E você cantou, eu vou sentar ao lado dela em transe. Nirvana olhando para a mulher. Aqui está como ela diz a ele, para agir como ele sabe. A notificação afirma que a habilidade exclusiva Destino de nível 6 foi ativado. Uma mão enorme começa para passar energia por si mesma para a cabeça da mulher. As casas da alma são destruídas e emitem fumaça. Dióquia fala sobre megafones com seus companheiros de equipe e tenta falar com eles. Olhando para frente, Nirvana diz: Isso é
Incrível. Como uma pessoa comum pode ser filtrada. Informações sobre o futuro. Forçando seus olhos a se arregalarem descontroladamente e segurando as mãos juntas. Ele observa que isso é curioso. E esta é a verdadeira Kindia Khan. Energia através da mão mostra momentos com Diakia, da cabeça de sua mãe, que o Nirvana assiste com interesse. Ele olha para Sukyung e diz: que mãe patética ela é! E ela mentiu para o filho, perguntando como ela ousou enganar seu próprio filho. Por causa de seus próprios ideais. A mulher olha para o cara com hostilidade. Ela diz a ele que ele não pode derrotar Diakia. Ao qual ele estende a mão para ela e diz que ele reconhece que ele é uma encarnação curiosa. E uma encarnação que pode impor sucessão a ele. Mas no final, ele é apenas humano. Nirvana disse tudo isso para a mãe do Doc com um sorriso astuto. Percebendo, Nirvana diz que seu filho não é capaz de mais. A Kia traz um megafone vermelho para a boca. Toda a sua equipe trouxe megafones para ele. E ele começa a falar diretamente tossindo, chamando o chefe da Igreja da Salvação. De repente, Nirvana olhou em volta depois de ouvir um som. Nirvana ouve seu nome, o herói alegre e confiante, gritando em um megafone, diz que o U está desafiando para um duelo. E vai acontecer hoje em Gwangwon, às 2:00 da tarde. A boca do herói se transformou em um sorriso. De um sorriso confiante. O cara diz alegremente que Nirvana lutará contra o rei absoluto, Yoon Yuki, fazendo com que o personagem principal se virasse em choque. Ele continua a dizer que os dois seres mais merecedor do título de mais forte vai lutar e proteger a alma QL. Afinal, escolhendo o mais forte deles, Nirvana, Mobius ficou completamente chocado com as palavras que ouviu. Jack olhou para frente, com uma expressão calorosa no rosto. Ele diz que já que o Nirvana ama tanto o presente, então ele nem deveria ousar recusar a luta. Os olhos de Nirvana relaxaram quando ela veio com um plano maligno. Ela começou a pensar que ele disse tudo sobre um megafone para que todos pudessem ouvir. E até o justificou mencionando o presente. E ele arranjou tudo de tal forma que o principal requisito da salvação não poderia ser evitado. Surraim diz a ele que seu filho é forte e sábio. E sabe muito bem o que quer. Quais são seus pontos fortes? Nirvana diz que esta é uma boa provocação. Mas o que fazer então, porque ele ainda não estava... Vai passar pelo cenário... Como esperado, um cara fica em frente à mulher e fala. De repente, o monólogo do cara é interrompido pelo Doc dizendo que... Claro, esta batalha não faz parte do grande plano do Nirvana. Mas se ele concordar, então Doc dará a ele uma chance de se tornar um com você. John Yuki. As palavras de Dag inicialmente deram um pouco de choque ao Nirvana, enquanto ele falava no gravador. Mas a frase final recebeu reações mistas.
Nirvana Murbi está envolto em terríveis. Magia estranha, os olhos do cara brilhavam âmbar de raiva. E ele mordeu o lábio à mulher, olhando como a mão do Nirvana incinera energia. E treme, diz com um sorriso que ela disse que ele perderia. Os corpos de monstros, mentira nas ruas de alma destruída. Rainha Rai cobre o rosto com seu manto e diz: Vocês, o que fazer? Jiuyan e Jai ficam na frente dela. A garota diz que ela não achava que o chefe da igreja concordaria tão rapidamente. Olhando para Deok, a garota pergunta a ele se está tudo bem. Ele se senta no chão, rindo, segurando seu estômago e cabeça. Lembrando do momento em que Juni Hook, com raiva em seus olhos, soca o rosto de Doc. Haioi pergunta se esse monstro já saiu. Ao qual o cara responde que ele saiu assim que ouviu a resposta. No momento do impacto, Doc estava pensando em como as pessoas, mas têm tanto poder, enquanto bebe elixires de mana. Na frente de sua equipe, Doc diz a todos para irem para... As crianças correm para ele. Jiuyan diz que agora eles, pelo menos, serão capazes de lutar todos juntos. Ao qual o herói responde positivamente. O cara olha para Yusung e Jiuyan. Percebendo que eles são tão alegres, mas de repente, do pensamento que o Nirvana provavelmente foi capaz de adquirir uma nova habilidade. E derrotá-lo não seria tão fácil. Doc mudou seu rosto para uma expressão mais séria. Ele pensa que você, Juni Hook, treinou bem, então o resultado não pode ser previsto. Caminhando em sapatos de couro envernizado. O cara admite para si mesmo e seus pensamentos que não é a luta deles que o está incomodando. E o verdadeiro problema é a mensagem, que não para de apitar. Pelas costas, ele caminha junto com sua equipe, com um aviso piscando atrás dele. Doc, olha na minha direção com ele. Um aviso por trás do herói indica que, no momento, ele é a personificação mais forte da alma. Aqui diz que já está aparecendo há uma hora. E o que ele deveria fazer sobre isso? Alma está cercada pela escuridão. Céus cinzentos, pessoas em suas ruas são mortas impiedosamente. E deitar bem no asfalto e na estrada. Alguém distrai o Yakia. Quem está caminhando com as crianças, fazendo com que eles desviem o olhar. O cara vê uma garota acenando com um cara ao lado dela. Era alegre, com alta e sol. Andando de braços dados. Von diz ao herói que ela viu sua declaração de guerra. E foi ótimo, Doc. Em frente ao casal. Com sua equipe pergunta Von como ela está se sentindo. A garota responde que ela está bem. E que Rian cantou está um pouco machucado. O soldado contra seu fundo. Mostra o dedo para cima e diz que ele é como um pepino. A menina diz ao soldado que ela acreditava nele dessa forma. Olhando para o casal com um olhar gentil. Doca diz em seus pensamentos que Lehan, filho, começou a herdar a lenda do Senhor de Aço, e ele não está apenas sendo corajoso.
O cara já sente a aura da história real dele. E ele pensa que neste ritmo, um dia o filho de Ryan entrará no top 5 encarnações. Do Soldome, ele olha para o sorridente Ryan CEO. O Akia diz a si mesmo que no fluxo estelar, não importa se você é forte ou fraco, ou quantas habilidades você tem, porque a verdadeira força e fraqueza dependem da história. O olhar do cara assumiu um olhar sério. Ele acha que a proposta apareceu no capítulo 51 de Métodos de Sobrevivência. Olhando para o telefone, o herói diz que neste mundo, força é determinada pelo status de sua lenda. E parece que ele foi apontado como a encarnação mais forte. Precisamente porque as lendas que ele colecionou durante esta vida parecia inatingível. A notificação acima da cabeça do cara começou a aparecer novamente, causando-lhe irritação e pensamentos que ele já entendeu. E pare de lembrá-lo disso. Um apoia high alto e alto no sol com as mãos. Ela diz ao Doc que monstros de classificação 5 aparecerão muito em breve, perguntando se as outras encarnações ficarão bem. O herói olha para a multidão vindo em sua direção e responde que aqueles aqui vão ficar bem. Uma multidão de pessoas gritando corre em direção à equipe, gritando slogans que eles vão destruir a cabeça da Igreja da Salvação. E se eles o matarem, então, o cenário? E o principal é seguir o Rei Alto. Toda a equipe está confusa sobre o que está acontecendo, mas Yan-de-san aponta o dedo para o lado e diz que parece que o Akia esperava tal resultado. Ao qual o cara respondeu calmamente que ele assumiu, a multidão voa uma para outra. O herói pensa que, mesmo que muitas novas encarnações tenham aparecido, mesmo que a Igreja da Salvação esteja se tornando cada vez mais agressivo, a maioria das encarnações ainda estavam sob o Soldome. E só era necessário uni-los com um comum inimigo. A Rua da Alma está coberta de pessoas, de quem slogans foram ouvidos, para destruir a cabeça da Igreja da Salvação. Gong Pil jura e diz que a Coreia realmente acabou. E acontece que agora todos os figurões que lhe devem terras estão mortos. Hai parado atrás do homem, pergunta o que exatamente o incomoda sobre a situação deles. O homem pergunta se eles não iam te resgatar. Sango e ela foi capturada pelo chefe da Igreja da Salvação. Na frente dele, Dióquio diz que eles vão salvá-la, mas não agora olhando para frente. O cara pensa que não importa o que, Nirvana, até ele, não vai correr riscos com a única encarnação da constelação do Olimpo, a menos que ele queira começar uma guerra entre as nebulosas. De repente, uma nova notificação. De repente aparece na frente do herói. E os outros personagens apontando para a pista número 2, que afirma que o atual nono, encarnação mais poderosa em Soldome, é amante de insetos.
Gilliam, o menino abriu os olhos e a boca. Com felicidade e choque, o menino se aproxima do Doc. Quem está rastreando seu cabelo? E diz a ele com um sorriso que ele está em 9º lugar. Bloom e Raíra verifica a notificação em estado de choque, com uma mão trêmula, e diz que isso não pode estar pedindo, que ela é mais fraca que esse menino. Com seriedade, o herói diz que todos eles já conversaram o suficiente e é hora de se preparar. Doc diz a si mesmo que, desde que a segunda pista apareceu, então a segunda onda está ao virar da esquina. Numerosos portais aparecem nas ruas da alma, de onde monstros começam a emergir, segurando sua espada e movendo sua mão para o lado, dirigindo-se a todo o seu povo. Diz que eles devem lidar com todos em 4 horas. Porque então os monstros de 4ª classificação começarão a aparecer. E esse será o fim para eles. Ele comanda, dizendo que Lei, filho, e Gong Pil ajudará as outras encarnações a formar uma força de defesa. O soldado segurando o punho no coração diz para deixar para ele, e o homem ao lado dele com um sorriso diz que isso é um absurdo. Mas no final do cenário, Guanguman se tornará sua terra. O cara ordena estritamente olhando para Jai-Hai. Você em breve e um que eles irão com ele. Ao qual as meninas assentiram em uníssono. Pessoas se reuniram em torno da enorme cúpula da cúpula, o topo do qual é iluminado voando. Holofotes de cores diferentes, caindo diretamente na silhueta de um homem acima. O herói tomou seu lugar. Enquanto assistia à foto com as meninas, ele pensa consigo mesmo que ele acredita que esta cúpula foi criada pela Igreja da Salvação. De repente, a voz de alguém começa a transmitir, chamando para ouvi-lo, e pergunta às encarnações: quem é seu verdadeiro inimigo? E aqui estão eles puxou espadas e lanças umas contra as outras. O homem ajusta o microfone com a mão. Você fará transmissões para as pessoas de um microfone. Rainha Jaiwan está ao lado de Diakia, dizendo que este é um rei neutro. O falcão está pensando consigo mesmo que ele está usando a habilidade de amplificação de som. Quando, de repente, e que ele entende por que seus corações os trouxeram aqui. O rei diz que, no entanto, se é a Igreja da Salvação ou outra facção, eles são todos apenas pessoas fracas e vítimas comuns. Arrastado à força para o cenário. As pessoas começam a gritar com o rei para calar a boca. Porque a Igreja da Salvação começou tudo. Primeiro, e atraindo outras pessoas para matar. O rei na frente deles, estendendo as 2 mãos para os lados. E um judô os lembra perguntando se eles se lembram. Que monstros chegarão em breve aqui? E sua batalha levará à queda do Sol Dome. As pessoas perguntam o que o rei quer dizer. O rei diz que, pelo que todos sabem, eles têm uma maneira de salvar a todos. Se as encarnações mais fortes se sacrificarem,
uma fonte desconhecida de energia aparece na frente da equipe, forçando-os a olhar para ele. O rei diz que os dois heróis saiu com um nobre objetivo de salvar as encarnações da cúpula da alma, pedindo permissão para apresentar. Ele diz: 2 candidatos ao título de humano mais forte. Silhuetas emergem sob o véu da energia. Nirvana, Mobius e Eugene Yuk. A multidão pergunta em choque o que está acontecendo. E eles realmente já estão lutando enquanto Jaquia tenta lutar contra eles. A mão do cara bate na cúpula com desenhos e magia. A notificação que aparece diz que o personagem do jovem Hildo ativará o 3º nível. Duelo justo estigma, e além dos duelistas, ninguém pode entrar na arena. Jaquia olha para a cúpula. Descansando as mãos nele, o herói jura em seus pensamentos, dizendo que não pensei que o rei ativaria o Guan. Ele vai... Hildo apoia o microfone com a mão, enquanto olha na outra direção. O herói se virou da cúpula e olhou para trás. Os olhos perturbados das pessoas olham diretamente para o Doc. E eles podem ouvir conversas sobre como, se eles passarem pelo cenário desta forma, e não importa quem é o mais forte, a morte de ambos não os beneficiaria. Um cara e uma garota estão perto da cúpula. Ele pensa que todos os seus pensamentos são lidos como um livro aberto. Todas as pessoas são covardes e medo leva melhor sobre eles. No momento, quando anseiam por aproveitar um futuro inatingível. Jaquia, parado atrás das meninas, ordena que eles matem Yan Hildo. De repente, algo apareceu perto da cúpula, fazendo com que o Doc se volte para ele. Um falador apareceu no ar de terno com seus assistentes e disse que parece que eles organizaram um espetáculo interessante aqui. E já que a batalha promete ser interessante, ele preparou uma maneira pela qual todos podem ver. Uma tela quadrada aparece no topo da cúpula, mostrando a batalha de John e Nirvana. Eles começaram a se mover em direção um ao outro. Junho avança como o Nirvana. O rei, no topo da cúpula, é atacado de ambos os lados por um. E Hyan, Sol e Pílula lutam contra monstros nas ruas da alma. O Akia fica ansioso. Com você em breve, e Gillian. O enorme cubo transmite o momento da batalha. De todos os lados, os espectadores gritaram nomes diferentes. Nirvana. Então você, Jaquia, junto com Yuzu, assistir a luta tensamente. Jun carrega suas espadas com energia e usa a técnica do caminho do vento, dando um golpe no inimigo. Nirvana consegue se esquivar do ataque, enquanto o cara cria magia especial atrás dele, espalhando os braços para os lados como um pássaro. Junho notou como círculos cortantes começaram a voar em sua direção. Ele bloqueia o ataque com a mesma técnica. Os círculos atingiram as paredes da cúpula,
causando sons terríveis de fora. O personagem principal voou pelo chão de pé, para trás da força do golpe. June em pé com 2 espadas, tentando recuperar o fôlego.